você pode estar desgastando a relação da sua bike precocemente sem saber. E isso não tem a ver se você pedala muito ou pouco. Um erro simples na limpeza e lubrificação pode diminuir a vida útil da sua corrente, cassete e coroa. E hoje eu vou falar um pouquinho do meu processo, né, para cuidar da relação da minha bike, que é uma das partes também mais caras aí, e eu não quero gastar dinheiro com isso tão cedo. E se você gosta de cuidar dessa bike, assim como eu, me acompanha nesse vídeo até o final. Recentemente eu postei esse vídeo falando que se você aplica cera na corrente e sai para pedalar na mesma hora, você está cometendo um erro que pode gerar um desgaste prematuro na sua relação. Só que quem está falando que isso é um erro não sou eu, mas sim os fabricantes das ceras. Por que eles falam isso? Quando você aplica e não espera secar o suficiente, o que vai acontecer? Quando você pedala, vai acumulando sujeira ali, principalmente terra, poeira, e cria um efeito abrasivo na relação da bike. O que é esse efeito abrasivo? É basicamente uma lixa, que vai comer mais rápido ali o metal da coroa e do cassete, e também o desgaste da corrente. Então o ideal é você fazer o quê? Você aplicar horas antes de você pedalar. Normalmente o que eu faço? Eu aplico na noite anterior que eu vou pedalar, então tem um tempo bem grande ali de secagem. E qual é a lógica nisso, né? Porque apesar da cera ser líquida, o que faz o efeito de lubrificante nela não é esse líquido efetivamente, mas sim a parafina. Só que para ela chegar até esses pontos de lubrificação, ela precisa de um meio de transporte que é um solvente ou uma base água, né? Então ela só vai ter o efeito realmente quando ela seca. Mas agora que a gente já falou disso, vamos para os dois tópicos aí que são bastante importantes, que é a lubrificação e a limpeza. Então o primeiro ponto sendo a lubrificação, né? A primeira questão é você escolher um lubrificante de qualidade, ou seja, existem várias marcas no mercado, existem lubrificantes baratos, outros mais caros, mas você tem que escolher um que se adapte à sua rotina, né, de treinos e tudo mais. Mas eu comecei a utilizar o Algu no começo, não gostei tanto dele assim, porque acumulava muita sujeira e saía muito rápido da corrente, tendo que fazer muitas aplicações. Até então que eu descobri o PPW, que hoje eu utilizo ele, né, já tô aqui no terceiro frasco basicamente, e para mim é um dos melhores custo-benefícios aí do mercado nacional, porque tem uma boa durabilidade, não vou falar que dura tantos km, porque isso depende muito das condições e dos locais que você pedala, mas ele tem uma durabilidade bem legal. Então eu consigo rodar aí pelo menos de 80 a 120 km com uma aplicação. Vale bastante a pena e dura bastante também um frasquinho de 120 ml. Porém, eu comecei a testar esse daqui, que é o Skirt. Esse daqui ele é importado e eu gostei demais dele porque, além de deixar a corrente bem limpa, ali a relação quase não acumula sujeira, ele tem um rendimento muito alto, né? Eu cheguei a fazer na minha MTB aqui num período de verão 220, quase 230 km com uma aplicação do Skirt. A única questão é que ele é mais caro que o PPW, né? Então aí tem que pôr na balança, porque às vezes você economiza um pouco comprando PPW, mas você tem mais aplicações, né? Você tem que ter um período de limpeza da relação um pouco menor, e aí às vezes você pagar mais caro num desses daqui, pode ser que vale a pena. Eu tô no segundo frasquinho dele, né? Acabei comprando do pequeno, mas eu vi esses dias que baixou o preço. Quando eu pesquisei para comprar um frasco desse aqui de 120 ml, igual esse, custava R$130. Hoje eu achei na Shopee, por exemplo, ali por 75, 80 reais, e tô achando que vale bastante a pena, né? Comparado ao PPW. Então assim, escolha aquele que você acha o bom custo-benefício. Se você acha que o da Elephant pode ser bom, o da Two Wheels, use o que você gosta realmente, mas o importante é que tenha qualidade realmente, e o que eu posso indicar para vocês, que eu usei, gostei muito, PPW em primeiro lugar, e em segundo, não por qualidade, mas pelo preço, o Squirt. E o que eu faço hoje? Na Speed eu tô usando o Squirt e na MTB eu tô usando o PPW. E um ponto legal também, como você saber que a sua relação precisa fazer a reaplicação da cera? São duas coisas que eu faço. Primeiro, andando com a bike você já sente que ali faz um barulho maior na relação, um barulho de corrente passando ali, um barulho mais alto. Isso significa que ela já perdeu a lubrificação, que você precisa reaplicar. Ou às vezes eu chego do pedal, pode ser que não seja tanto barulho assim, passo a mão na corrente e vejo que ela tá bem seca. Aí eu passo um paninho com álcool isopropílico ali e faço a reaplicação. Ou se você não tiver álcool isopropílico, por exemplo, se você quiser passar um pano seco só para tirar o excesso ali da corrente, você pode fazer isso e reaplicar. E com isso vem a segunda parte, né? Quando que eu faço a limpeza da relação? MTB principalmente suja bastante. Eu não costumo lavar minha bike com tanta frequência assim, mas em épocas mais chuvosas é normal que acumule muito mais barro e eu diminuo a frequência de lavagem. Com isso também eu faço a limpeza da relação, porque acaba sujando um pouco mais de barro. Quando a relação tiver o quê? Preta, né? Com aquelas borras grandes ali na coroa, no cassete. Quando a corrente já estiver ficando preta já de tanta sujeira, é hora de limpar. E como é que a gente vai fazer isso? Aqui eu utilizo alguns produtos, né? Alguns acessórios que eu vou mostrar para vocês, mas já falando que você pode fazer isso com um custo bem pequeno, assim como eu faço, ou você pode fazer com coisas que você já tem na sua casa. Eu utilizo aqui um desengraxante, né? Eu tô utilizando esse daqui hoje, que é o da Two Wheels. Não tenho nenhum patrocínio, eles não me mandaram para falar deles, então assim, já usei da Elephant, da Solifes. Cada hora eu pego um para testar, e esse daqui eu tô utilizando
utilizando porque eu achei um preço legal na Shopee, comprei. E essa versão aqui, esse All Clean Citrus, ele já é um desengraxante que já vem diluído, ou seja, eu só aplico, não preciso fazer nenhuma diluição. Ou se você comprar um concentrado, você vai ter que diluir para fazer a aplicação também, não tem erro. Ou se você não quiser comprar um desse daqui, você pode fazer a limpeza na sua casa utilizando um detergente neutro, que vai ser também eficiente para limpeza. A segunda coisa é esse dispositivo para limpar a corrente, né? Eu coloco aqui dentro o desengraxante, coloco a corrente aqui no meio e faço a limpeza. Se você não quiser utilizar esse dispositivo, basta você pegar 2 escovas de dente e aí você vai conseguir colocar ali uma embaixo e uma em cima e fazer a limpeza na corrente, no cassete. Exige um pouquinho mais de paciência, né? Mas você consegue fazer também tranquilamente, sem gastar nada, basicamente utilizando o detergente neutro, como eu falei para vocês. E eu utilizo essa escovinha para limpar o cassete e coroa. Então isso me ajuda bastante porque ela é uma escova mais rígida, tem uns dentes mais longos aqui e para mim é bem fácil, ali esfrego bastante até sair a sujeira. O valor disso daqui não dá R$30, então assim é muito barato e você até encontra na Shopee também, vou deixar links aí no Mercado Livre, esse dispositivo já com kit que tem a escovinha para você fazer a limpeza. Então assim, compensa você comprar porque é um valor muito baixo, não é algo que custa R$100, R$200. Então se você comprar um desengraxante, esse dispositivo de limpar corrente, uma escovinha, você vai gastar aí R$70. Depende do momento também que você compra, às vezes você pega um cupom de desconto, então vale a pena, mas como eu falei, para limpar a bike você não tem um custo mais alto, o custo maior de você fazer essa limpeza é o seu tempo, na verdade. E aí na prática, como que isso acontece, né? Eu aplico ali esse desengraxante no cassete, na corrente e na coroa, vou fazer a escovação da coroa e do cassete e também fazer a limpeza da corrente através desse dispositivo. Depois que eu fiz essa esfregação, deixei o desengraxante agir durante um tempo ali, eu vou fazer o enxágue dessas áreas, utilizo a mangueira ali num modo de spray não tão forte assim, limpo bem. Utilizo também esse dispositivozinho, um soprador que eu tenho aqui em casa, né, que eu comprei também baratinho, acho que paguei R$60 na Shopee, para ajudar a secar ali e tirar excesso de água, mas se você não quiser comprar, não tem problema nenhum, basta você utilizar um pano que você tem na sua casa aí, para você fazer a secagem da relação. E é muito importante que você seque o máximo que você puder. Por quê? Para não deixar água em cantos ali que possam adentrar em cubo, central, caso a sua central não tenha uma vedação tão boa assim. O que eu faço depois de ter limpo a relação? Eu deixo a bike secar totalmente, né? Eu espero algumas horas ali. Uma dica também que eu te dou é que evite fazer isso em dias muito frios, chuvosos, ou à noite, por exemplo. O ideal é que você faça um pouco na parte da manhã, se possível, ali no final de semana. E aí, com o calor do dia, vai secando também a bike e logo depois, à noite ali, eu vou fazer a aplicação da cera, porque eu sei que tá 100% seca a relação da bike. Outra coisa também que você pode fazer na hora de aplicar a cera, você não precisa despejar ali na corrente e ficar rodando 2, 3 vezes. Uma gota por elo já é o suficiente para você ter uma boa lubrificação. Então, vai ali na paciência ali. Isso, além de fazer a aplicação da forma mais correta, você ainda economiza produto, né? Você não vai ficar desperdiçando ali, derramando lubrificante na corrente sem necessidade. Passou ali uma gota por elo, dá umas 5 voltas na corrente, espalhou, pronto, deixa a bike descansar ali junto com a cera que vai secar e você vai garantir que o sistema aí de relação da sua bike vá rodar lubrificado, limpo e vá durar o período realmente que ele precisa durar. Então esse é o processo que eu faço na minha bike, muito simples, né? Algo realmente aí que a gente pega às vezes a cada 15 dias, 20 dias, né? Pelo menos eu costumo fazer isso, eu não costumo lavar a bike direto, porque eu não gosto de ficar jogando água na bike sempre, mas é necessário pra gente manter aí a vida útil correta. E se você chegou até o final desse vídeo, comenta aqui embaixo se você curtiu, o que você faz da sua bike para manter ela limpa. Lembrando que eu não tô aqui para criar regras novas, isso aqui que eu falei para vocês já é o que fazem há muito tempo e o que eu aprendi a fazer para cuidar da minha bike e que faz muito sentido para mim, eu gostaria de compartilhar também com vocês. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal também, tamo junto, até mais.